Hi, friends. Hello. How are you? Bom, gente, estamos mais uma vez aqui com a nossa aula de língua inglesa. Hoje iremos para a aula de número 5 desse maravilhoso projeto da RPTV Conecta Enem, juntamente com a nona Direct de Currais Novos, ok? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês hoje uma aula, tá, referente aos cognatos, ok? Numa das nossas primeiras aulas eu falei para vocês sobre os cognatos, que era uma das estratégias, né, para que nós venhamos a estudar no percurso do nosso programa, e que é um assunto de suma importância para que vocês tirem proveito, tá, na hora de resolver as questões de língua inglesa na prova do Enem. Bom, o que é que eu sugiro para vocês nessa aula de hoje? Nós vamos fazer uma espécie de exercícios, tá? E o que é que compreende isso? Compreende que vocês, né, tomem nota, vocês peguem um caderno para vocês irem anotando justamente essas questões, as palavras, né, que vão ser inseridas aqui, que estão inseridas dentro das questões, e que a gente vai abordar o significado delas. Por quê? Bom, gente, a questão dos cognatos é o seguinte: não existe uma receita de bolo, tá, na língua inglesa para que nós venhamos a memorizá-las, tá, essas palavras, tanto cognatos como os falsos cognatos, que são palavras de origem latina, na qual a sua escrita ela tem uma aparência com a língua portuguesa, ok? Então, é necessário o quê? Eu sempre falo na sala de aula para os nossos alunos, para vocês também, que no decorrer dos estudos, vocês peguem uma parte do caderno de vocês e vão tomando nota dessas palavras. Em algum momento, vocês irão memorizá-las. Haja vista que o fato de escrever, né, a palavra em si, o significado, né, o cérebro ele vai assimilando com mais rapidez, tá? E ao longo de um tempo, quando vocês forem anotando essas palavras, na medida do possível, vocês já vão estar com um montante de palavras significativas no caderno e que vocês já tenham memorizado elas. Quando vocês se depararem com as mesmas em algum tipo de texto, logicamente já vem na lembrança que vocês fizeram anotações e vocês vão ter mais ou menos uma ideia do seu significado, para que vocês não caiam nas armadilhas, tá, dos textos, das questões em si. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje algumas questões, exercícios, e nesses exercícios é interessante que vocês façam as anotações para que memorizem essas palavras aqui que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, ok? Bom, iremos agora para a nossa primeira questão. Vamos aqui para a nossa tela, onde nós temos o seguinte enunciado, tá? O significado de injuries na frase: They suffered from injuries sustained in the crash. Bom, gente, nós temos aqui na letra A ofensas, letra B ferimentos, letra C injúrias e letra D calúnias. E na letra E fraturas. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? O enunciado ele está querendo saber o significado da palavra injures, tá? Que está sublinhado aqui. Ele quer justamente saber o significado dessa palavra. O que é que nós precisamos fazer nesse tipo de questão? Esse tipo de questão, gente, como o enunciado está em inglês, né, a frase em si está em língua inglesa, é necessário que nós tenhamos o conhecimento, né, do que significa a palavra em si, né, o significado, né, literal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar cada uma das alternativas, qual o significado dessas palavras em inglês, ok? Bom, então na primeira palavra aqui, nós temos na letra A o significado de ofensas, o verbo ofender em inglês, que significa to offend, ok, gente? Na letra B, ferimentos. Qual o significado de ferimento, tá? Na letra C, injúrias, tá? Então nós temos aqui injures, que é a palavra sublinhada, aqui está nos objetivando a questão, e na letra C nós temos injúrias, que vem do verbo, tá, que é insultar, tá, gente? Que é não no sentido de, vamos dizer, causar insulto, vamos dizer assim, insultar alguém a um tipo de atrito, ok? E essa palavra justamente é muito parecida com a palavra, né, em questão, ok? Na letra D,
calúnias, vem do verbo to defame, né? Defamar, caluniar, ok, pessoal? E a letra E, fraturas, que vem do verbo fraturar, né? Algum membro do seu corpo, que seria to break, tá, gente? É um verbo também bastante conhecido, né? O verbo to break, que é o verbo quebrar, nesse sentido aqui de fraturas, no sentido de fraturar algum membro, né, do seu corpo, né? Perna, um braço, dedo, etc. Na letra B, ferimentos, tá? Gente, seria a alternativa correta, ok? Ou seja, eles sofreram ferimentos, né? Ficaram bastante, vamos dizer, machucados devido à batida, devido ao acidente em si, né? Então essa seria a ideia dessa oração em questão aqui. Então, injures significa, gente, ferimentos, machucado, tá? Normalmente nós vimos muito essa palavra injures, né? Se vocês acompanharem, tiveram a oportunidade de acompanhar, por exemplo, a narração de um jogo de futebol em inglês, vocês vão ouvir muito essa palavra, né? Que os jogadores, né, se machucaram, ou o jogador se machucou durante a partida, né? The player got injured during the game, ou seja, o jogador se machucou durante a partida, durante o jogo. Então, pessoal, o significado de injures na frase significa ferimentos, tá, pessoal? Eles sofreram ferimentos, né, devido ao acidente, no caso aqui, a batida, alguma batida de carro no veículo, moto e etc. Ok, pessoal? Vamos para a nossa segunda questão, onde nós temos o seguinte enunciado: o significado de to pretend na frase. They pretended to be dead, ok? Nós temos aqui, né, o verbo to pretend. Letra A, o verbo to pretend significa entender. Na letra B, o verbo to pretend significa pretender. E na letra C, o verbo to pretend significa fingir. Na letra D, significa tender. E na letra E, ele significa fazer. Então vamos ver aqui, alternativa por alternativa, qual o significado do verbo to pretend. Haja vista que nós temos, como eu já falei para vocês, né, uma aparência muito similar, gente, com a língua portuguesa. A escrita é muito parecida, ok? Então vamos ver aqui o significado de o verbo entender em inglês, que também é um verbo bastante conhecido, né? Que não é tão difícil da gente identificar o significado desse verbo, que é o verbo to understand, ok, pessoal? Significa o verbo entender, compreender algum determinado assunto, né, compreender determinado tema, to understand, ok? Pessoal, pretender, né, que tem muita aparência com o verbo em questão, tá, gente? To pretend, né, pretender. O verbo pretender, pessoal, de ter pretensão, significa o verbo to intend, ok? Olhe só como é diferente, pessoal. Então, exige bastante conhecimento nosso, né? Então, pretender, de ter pretensão, tá? Significa o verbo, em inglês, to intend, ok? Pessoal, o verbo tender, de ter tendência, tá, pessoal? Significa o verbo to trend, ok? De ter tendência a algo tem tendência a alguma coisa. É o verbo to trend, de tendência. E o verbo fazer, pessoal? O verbo fazer, nós temos, né, dois significados, né, duas palavras que, dependendo do contexto, nós vamos usá-las. Por exemplo, o verbo fazer, que é, por exemplo, no caso do verbo to do, tá, que significa o fazer intelectual, tá, pessoal? Qual é a diferença para to make? São dois significados que dão uma ideia de fazer. Só que to do é o verbo fazer no sentido intelecto, tá, pessoal? Né? Fazer uma atividade de casa, da universidade, um exercício de matemática, né? Fazer um exercício de geografia, de língua inglesa, então eu vou usar o verbo to do. E o verbo to make, pessoal, o verbo to make significa o verbo fazer no sentido manual. Quando você vai fazer alguma coisa no sentido manual, algo que você vai, de certa forma, fabricar, por exemplo. Então você vai utilizar o verbo to make. Então existe essa diferença do verbo fazer em inglês, que são dois verbos dependendo do contexto que você vai utilizar. Então o verbo to do é o fazer intelectual e o verbo to make
é o verbo fazer no sentido mais manual, tá, pessoal? Da coisa, no sentido mais prático, tá bom? Então a alternativa correta, pessoal, seria a alternativa C, tá, pessoal? O verbo to pretend, o significado de to pretend na frase, gente, significa o verbo fingir, tá? They pretended to be dead, ou seja, eles fingiram estar mortos, tá, pessoal? Eles fingiram, né, enganaram alguém, né, se passando por estarem mortos, tá, pessoal? Então, a alternativa C. O verbo to pretend, anotem aí, ele não significa pretender, né? Pretender significa to intend, de ter pretensão. Então, a alternativa correta seria to pretend, o verbo fingir. Ok, pessoal? Na nossa próxima questão, temos o seguinte enunciado. O significado de consistent na frase, tá, pessoal? Consistent. Outra palavrinha muito parecida com o português, tá, pessoal? Então vamos lá. Mr. Brown's behavior is not consistent with his ideas, ok? O significado de consistente na frase. Na letra A, né, nós temos agora as alternativas em inglês. Então nós temos current, letra B, contradictory, letra C, right, letra D, persuasive e letra E, strong. Então nós temos aqui já as alternativas, né, em inglês, que de certa forma tem uma complicação, né, mais complexa, e para isso nós vamos ver o significado de cada uma dessas palavras. Gente, a letra A, coherent, significa em português algo que é lógico, algo que é coerente, tá certo? Que tem coerência, que tem lógica. O significado da palavra contradictory é algo que é conflitante, tá, gente? Algo incoerente, que seria o inverso de coerente, tá? Então, contraditório significa em português algo conflitante, incoerente, tá, pessoal? Então, também é outro falso cognato. A palavra right, também é uma palavra mais conhecida, né, que significa algo, né, correto, tá, pessoal? Algo que é certo, algo que é de direito, né? Algo corretíssimo, tá? Eu posso também usar essa expressão de right, né, para identificar os lados, né? The right side, né? And the left side, né? Lado direito e lado esquerdo, né? My right arm, my left arm. Ou seja, meu braço direito e meu braço esquerdo, ok? Então, right no sentido de direito, certo, correto, ok, pessoal? Persuasive, né? A palavra, vamos dizer que seria um cognato, algo persuasivo, que é persuasivo, que tem, né, que é convincente, tá, pessoal? Ok? E a palavra strong, palavra também bastante conhecida, principalmente quem joga videogame, né? MMA, aqueles jogos, né, onde tem muito essa expressão de strong, que é algo que é forte, já tá, gente? Algo, uma pessoa forte, né? A strong man, um homem forte, tá? Musculoso, né? Firme, algo que é enérgico, ok, pessoal? Strong, forte, firme, enérgico. Então, qual seria, pessoal, a alternativa correta da frase Mr. Brown's behavior is not consistent with his ideas? A palavra seria a letra A, a alternativa correta, tá, pessoal? Então, o Sr. Brown, né, o comportamento do Sr. Brown não é coerente com suas ideias, tá, pessoal? Olha só a oração, tá? Okay, Mrs. Brown's behavior is not consistent with his ideas. Nós poderíamos usar também, para substituir consistent, poderíamos usar a palavra coherent, tá? Que seria o cognato adequado. Então, para resumir, tá, pessoal? Consistent não significa algo consistente, significa algo que é lógico, coerente, né? O comportamento do Sr. Brown não condiz com suas ideias, tá, pessoal? Não é coerente, não é lógico com suas ideias. Alternativa A, ok? Vamos para a nossa próxima questão, onde nós temos o seguinte enunciado. A opção que contém um falso cognato é... Bom, gente, agora aqui a questão pede para nós identificarmos nessa questão
qual é um falso cognato das alternativas que nós temos aqui. Então vamos lá. Na alternativa A nós temos enthusiasts, ok? Na alternativa B nós temos processes. Na alternativa C nós temos outdoors. Na alternativa D nós temos spades. E na alternativa E nós temos parts. Então ele quer saber aqui qual dessas palavras é um falso cognato. Então, para isso também exige mais conhecimento nosso, porque as palavras são todas, as alternativas todas em inglês. Então, vamos ver o significado de cada uma. Na letra A, enthusiast, então seria, vamos dizer que seria um cognato, né? Significa entusiasta, uma pessoa que é entusiasta, tá? Uma pessoa aficionada, devota, tá, pessoal? Ou devoto, tá? Enthusiastics, entusiasta, aficionado, devoto. Letra B, processes, também é um cognato, significa o processo, tá, gente? O sistema, o método, ok, pessoal? Processes. Na letra C, outdoors. Outdoors, né? Já é uma palavra não tanto parecida com o português, mas talvez uma palavra meio que, vamos dizer, bastante conhecida, né? Do nosso português. Significa algo que está fora, do lado de fora, né? Algo que é praticado fora, ou seja, ao ar livre, no extremo. Tá, pessoal? Outdoors, né? Na letra D, spades. Spades, gente, seria a ferramenta. A pá, aquela ferramentazinha, né? Que é usada em construções, ok? Né? Muitos de nós talvez tenhamos essa ferramenta em casa e etc. É a pá. Spades não significa espada, tá, pessoal? Significa a pá, a ferramenta. E letra E, parts. Significa, né, o cognato, a parte, o quinhão, a peça, tá, pessoal? Vamos dizer o pedaço, podemos dizer assim também. Então, quais das opções, né? A opção que contém um falso cognato seria a alternativa D, tá, gente? Spades, tá? Que significa a ferramenta, a pá. E não significa espada, né? A espada existe outra expressão que é sword, ok? C-W-O-R-D é o significado da espada, aquela espada que os guerreiros, né, medievais usavam, né, que a gente vê nos filmes. Então é sword. E spades significa a pá, a ferramenta, aquela que é usada normalmente para construção civil e etc. Ok, pessoal? Alternativa D. Na nossa próxima questão, nós temos o significado de state. Outra palavra aqui, pessoal, bastante parecida com o português, é uma palavra de origem latina, tá? Então, o significado de state. Na letra A nós temos, significa estado, na letra B, estatal, na letra C significa propriedade, na letra D significa fortuna e na letra E significa riqueza. Então vamos ver aqui o significado dessas alternativas, todas elas em inglês, tá bom? Bom, na letra A nós temos estado. O significado de estado em inglês significa state, tá, pessoal? Country, o estado, né? A região, ok, pessoal? Por exemplo, né, nós podemos dizer assim, né? Vamos dizer Texas State, New York State, o estado de Nova York, tá, pessoal? California State, o estado, né? O estado da Califórnia. Country, no sentido de a região ali, aquela parte, ok? Na letra B, estatal, significa state-owned, tá, pessoal? Estatal, algo que está relacionado, né, de propriedade do Estado, né? De certa forma, de propriedade do governo, né? State-owned é a estatal. Na letra C, propriedade, significa property, ok, pessoal? Property, de propriedade, de posse de determinada pessoa, ok? Na letra D nós temos a fortuna, que significa wealth, ok, pessoal? A fortuna, né? O montante dos bens, né? O montante do dinheiro, da riqueza ao todo, tá, pessoal? O montante do todo, o patrimônio, ok? E na letra E nós temos riqueza, que dependendo do contexto também nós podemos usar o wealth, mas se for riqueza no sentido de também da pessoa ter, talvez no sentido de muito dinheiro, né? De ter um acúmulo de
vamos dizer, de milhões, né, de bilhões, nós chamamos de richness, ok, pessoal? Um advérbio, tá? Richness, a riqueza, né? E dependendo do contexto também nós podemos usar, né, wealth no sentido de fortuna, da riqueza em geral. Então são muito comuns essas duas palavras, fortuna e riqueza em inglês, são bastante, vamos dizer assim, similares, né, sinônimas. Então nós temos como alternativa, então vamos ver aqui um exemplo. O significado em inglês seria an extensive area of land in the country, usually with a large house, owned by one person, family or organization. Então, o significado de state seria, né, pessoal, uma grande área de terra, né, uma grande extensão de área de terra, né, num país, numa região, normalmente com uma casa grande, né, de propriedade de uma pessoa, família ou organização, né? Então esse significado aqui é um significado bem, vamos dizer, literal, né? Que ele está dizendo aqui que é uma vasta extensão de terra, tá, gente? Em determinada região que pertence, né, a uma família, a uma pessoa ou determinada organização, né? Com uma casa grande que dá a ideia justamente daquelas, vamos dizer, uma parte de uma fazenda, né? De um valor muito grande de hectares, podemos dizer assim, né? Uma extensão de terra, né, em grande escala. Então, é o significado da palavra estate. Então, a alternativa correta seria, pessoal, propriedade, tá, pessoal? Tá? Property em inglês. Então, algo que é de propriedade de alguém, estate. E não o significado de state, que seria a letra A, né, que poderia ser uma armadilha, que significa estado, né? Então, a alternativa C, que é algo que é de propriedade de alguém, de uma família, de uma grande organização, de uma grande empresa. Tá bom? Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Qual dessas palavras não é um falso cognato? Né? Então, vamos ver aqui. Ele pergunta qual dessas palavras não é um falso cognato. Então, todas elas são em inglês, também requer mais um conhecimentozinho, né, além do que nós já tenhamos, tá bom? Então vamos lá. Na letra A nós temos apologize, letra B response, letra C support, letra D largest e letra E resume. Ok, pessoal? Então vamos ver o significado de cada uma delas, né? Nós temos que saber qual dessas palavras aqui que não é um falso cognato. Na letra A nós temos apologize. Apologize significa o quê, gente? É o ato de pedir desculpas, tá? Desculpar-se, ok, pessoal? Quando você vai pedir desculpas a alguém, se desculpar por algum ato, né, desagradável que você fez, você magoou alguém, magoou a namorada, magoou o esposo, o colega, então você vai utilizar o termo apologize, né? Você vai pedir desculpa, você vai se desculpar, ok? Na letra B, response, tá, pessoal? Significa resposta, reação, tá, pessoal? Né? Então aqui está bem coerente até com o significado, não é isso? Resposta, reação. Na letra C, support. Pessoal, support, né, significa o quê? Apoio. Apoio no sentido de patrocinar, de receber patrocínio, né, para determinado evento que você vai fazer, ou determinada, vamos dizer, trabalho. Então, o termo support significa apoio, tá? Receber o apoio, o patrocínio, né? É utilizado muito também, né, com os jogadores de tênis, né, quando eles vão dar entrevistas. Vocês podem observar um pouco quando algum deles ganham ali os torneios dos Grand Slam, por exemplo, Roland Garros, eles usam muito esse termo, né? Thank you for my support, né? Obrigado pelos meus patrocinadores, tá ok? Então, no sentido de apoio, apoio nesse sentido de patrocinar. Da letra D, largest, né, superlativo, né, é o significado de grande, tá, pessoal? Amplo, enorme, extenso, tá, pessoal? Algo que tem grandes medidas, tá, pessoal? E na letra E, resume, nós temos, o resume significa o quê, pessoal? Currículo, né? É aquele currículo que você faz para quando você vai procurar emprego, né? Ou quando você vai fazer um processo de mestrado, doutorado, né, uma especialização, você tem que entregar o seu currículo, né, nessas organizações, né? Pode significar também resume pode significar também retomar,
E também pode significar também no sentido de prosseguir, vai depender do contexto. Então, pessoal, qual dessas palavras aqui vocês identificaram que não é um falso cognato? Então, nós temos aqui como alternativa B, response, tá, pessoal? Significa resposta, né? Reação, né? Então, nós temos aqui, né, várias armadilhas, né? Onde, por exemplo, na letra A, apologize não significa apologia, por exemplo, né? Na letra C, support não significa suporte, né? Largest não significa largo, algo nesse sentido. E resume não significa resumo, tá, pessoal? Então, nós temos como um falso, que não é um falso cognato, é uma palavra de origem latina que tem o significado, tá, pessoal, muito parecido com o português, é response, que significa resposta ou reação, dependendo do contexto. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Nós temos aqui um enunciado mais já diferente, tá? Então, observando aqui, nós temos uma frase, né? Nós temos aqui: They always say time change things, but you actually have to change them yourself. Gente, essa é uma frase aqui, né, que foi atribuída a Andy Warhol. Então, Andy Warhol, ele disse que they always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Quem foi Andy Warhol, pessoal? Andy Warhol era um norte-americano, né? E ele era artista plástico, tá? Era publicitário, ok? Foi também compositor, tá, pessoal? Era um artista, de um modo geral, tá? E ele foi uma pessoa que trabalhou também com a criação de vários, vamos dizer assim, capas de discos, podemos dizer assim, com artes, né, para muitos artistas renomados, né? Fez muitos trabalhos para os Rolling Stones, fez trabalho para os Beatles e vários outros artistas renomados, tá, pessoal? Era uma espécie de publicitário, desenhista, né? Vamos dizer assim, e foi um dos criadores, né, da pop art, tá, pessoal? Da filosofia, né, dessa tendência pop art. Andy Warhol foi uma dessas pessoas que foi o precursor. E nós temos aqui o significado de actually na frase, tá? Então, o que é que a utilização de actually nessa frase de Andy Warhol ele quis significar? Na letra A nós temos yet, na letra B nós temos kit, na letra C rather, na letra D indeed e na letra E instead. Então vamos ver o significado de cada uma delas em português. Haja vista que a questão é um pouco complexa e requer mais um pouco de conhecimento da língua. Então vamos ver, vamos observar. Na letra A nós temos yet, tá, pessoal? Yet tem um significado de, dependendo do contexto, já, ainda, ok, pessoal? Na letra B nós temos kit, que significa bastante, tá, pessoal? Kit tem o significado de bastante. Na letra C, rather. Rather significa de preferência, preferencialmente, ok? Na letra D, indeed, significa realmente, na realidade, tá, pessoal? Pode escrever também de fato. E na letra E, instead, que significa ao invés de. Então, qual o significado de actually na frase de Andy Warhol, tá? Nós temos como alternativa correta a alternativa D, pessoal. Tem o mesmo significado, né? Nós poderíamos substituir actually por indeed, que significa realmente, na realidade. Então, observando o que foi que ele quis dizer com essa frase, ele diz o seguinte, né? Eles, né? As pessoas, elas, né? Sempre falam, sempre dizem que o tempo mudam as coisas, mas realmente, na realidade, de fato, né? Quem tem que mudar é você mesmo, ok, pessoal? Então, trazendo para uma forma não literal, o que foi que ele quis dizer com isso, né? Que na verdade não é o tempo e nem as coisas que mudam determinada pessoa, né? Essa mudança tem que acontecer partindo de você mesmo. É você que tem que tomar as iniciativas, né? É você que tem que tomar fazer as mudanças dentro de você, da sua própria vida, no meio em que você vive, e não esperar, né, de certa forma, pelas pessoas, pela sociedade, pelo Estado e etc. Ok? Então, nós temos como alternativa D, a alternativa correta.
Prosseguindo para o nosso próximo slide, nós temos a seguinte frase: A false friend and a shadow attend only while the sun shines. Bom, isso foi uma frase, pessoal, atribuída a Benjamin Franklin. Ok, pessoal? Né? A false friend and a shadow attend only while the sun shines. E ele diz o seguinte, o significado de to attend na frase. Bom, Benjamin Franklin já é um personagem bastante conhecido também, né, de todos nós, né? Foi um cientista, né? Foi uma pessoa muito importante na construção da democracia norte-americana, né? Na sua independência, né? Benjamin Franklin, além de cientista, ele participou também na construção, né, da Constituição norte-americana, né, pessoal? Ele escreveu alguns artigos da Constituição, foi muito importante nessa construção também. Ele foi político, além de cientista, né, de filósofo. Então, o enunciado diz o seguinte, o significado de to attend na frase. Letra A, nós temos os verbos em inglês, que também um pouco complexo, mas nós vamos ver o significado de cada um deles. Na letra A, nós temos o verbo to scorn. Na letra B, nós temos o verbo to abhor. Na letra C, nós temos o verbo to praise. E na letra D, o verbo to appear. E na letra E, o verbo to disdain. Ok? Então, vamos ver aqui qual o significado de cada um desses verbos, tá? Na letra A, o verbo to scorn, pessoal, significa desprezar, né? Desprezar alguém, de certa forma, tratar com menosprezo, etc. Ok? Na letra B, o verbo to abhor significa o verbo detestar, tá, pessoal? O verbo quando você detesta algo, alguma comida, né? É usado também para dizer quando você detesta uma pessoa e etc. Na letra C, to praise seria o verbo elogiar, tá, pessoal? Né? Quando você se utiliza de elogio, né? Algum colega, alguma pessoa e etc. Na letra D, to appear seria o verbo aparecer, surgir, tá, pessoal? Então aqui nós temos já um verbo cognato, né, que a sua escrita, né, e pronúncia, né, é muito parecido com o português e assim também com o seu significado. E na letra E, o verbo to disdain seria o verbo desdenhar, né, quando você trata alguém com desdenho, né, com menosprezo também. Então, qual seria a alternativa correta aqui na frase de Benjamin Franklin, pessoal? To appear, tá, que seria o verbo aparecer, surgir. Então, ele disse aqui, a false friend and a shadow attend only while the sun shines. Então é uma espécie de metáfora, né? Que traduzindo para uma forma não literal, ele está dizendo aqui que um falso amigo, né? Ele é muito parecido com a sombra, ou seja, ele surge somente quando o sol brilha, né? Então qual é o sentido dessa frase, né? Que realmente às vezes aquela pessoa que aparece para você, né? De certa forma começa ali a ter contato com você de uma forma bem agradável, bem amiga, né? É porque alguma coisa ali, de certa forma, você tem alguma coisa para oferecer a ela, que ela está interessado, né? Então, ela não é uma pessoa que está ali do seu lado o tempo todo. Ele quis dizer isso, né? Que justamente é os falsos amigos, né? Eles só aparecem quando a situação está boa, tá, pessoal? Então, nós temos como alternativa a letra D, ok? No nosso próximo slide, nós temos a seguinte frase, gente. My heroes are and were my parents. I can't see having anyone else as my heroes. Essa foi uma frase atribuída a Michael Jordan. Né? Michael Jordan, também bastante conhecido, né, no esporte, foi aquele jogador de basquete norte-americano, né, do Chicago Bulls, que fez um time que fez muito sucesso na década de 90, né, um time que conquistou, né, se eu não estou enganado, 3 campeonatos, né, da NBA, e Michael Jordan foi considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, né, do basquete norte-americano, né, bateu vários recordes, né, como um dos maiores arremessadores e também talentosíssimos jogadores. Bom, e o enunciado diz, parents, na frase significa, letra A, relatives, letra B, peers, letra C, mates, letra D, siblings e letra E, progenitors. Pessoal, então nós temos aqui uma palavra bastante parecida com o português, parents. Então vamos ver aqui o significado de cada uma delas. Bom, na letra A, relatives, significa, gente, parentes, os seus parentes. Quem são seus parentes? Seus primos, seus tios, ok? O significado de parentes em inglês significa relatives, ok? Na letra B, peers, pares, os pares, ok? O par,
Na letra C, mates significa companheiro, tá, pessoal? Colega, né? Nós utilizamos também, né, aquela junção, né, de de um adjetivo com um substantivo, né, que nós chamamos de compound nouns, que seria classmates, né, colegas de sala de aula, tá? Workmates, colegas de trabalho e etc. Então a palavra mate significa companheiro, colega. Siblings, na letra D, significa, gente, irmãos. É uma palavra até um pouco que nós não utilizamos muito no nosso cotidiano. A gente prefere utilizar brothers, né, na linguagem mais informal, mas siblings significa irmãos, ok? E progenitors, que dá a ideia mais parecida com o português, seria no sentido de progenitores, tá, pessoal? De os pais em si, o pai e a mãe. Então, na frase de Michael Jordan, pessoal, o que é que ele quis dizer aqui, né? Meus heróis são e sempre foram meus pais, né? Eu não consigo enxergar que ninguém mais como meus heróis. Então, essa frase dele, na forma não literal, o que foi que ele quis dizer? Que os únicos heróis da vida dele são os pais, né? Ele não consegue ver outra pessoa além dos pais como referência. Então, na alternativa correta seria a alternativa, gente, progenitors, que são os pais. Então, nós podíamos aqui se confundir com o quê? Com relatives, tá? Relatives significa parentes, né? Que daria a ideia, né, de uma, vamos dizer assim, a resposta correta talvez para a questão, né? Parents, né, que não significa pais, tá, pessoal? My parents, né, no sentido de genitores. E parentes, o primo, o tio, os membros da sua família, significa relatives, ok? Bom, vamos agora para a nossa última questão da nossa aula, ok, gente? Nós temos a seguinte frase: Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up, ok? Bom, gente, essa frase é uma frase atribuída a Thomas Edison, né? Também outro personagem bastante conhecido, né? Um cientista, né? E bastante renomado, né? Que foi muito importante para a humanidade com suas descobertas, né? Invenções e etc. E a pergunta é a seguinte: um sinônimo para to realize o enunciado, o pessoal quer saber qual a palavra que tem o mesmo significado do verbo to realize nas alternativas. Bom, na letra A nós temos o verbo to hail, na letra B nós temos o verbo to lurk, na letra C o verbo to grasp, na letra D o verbo to conceal e na letra E o verbo to bequeath, ok? Então vamos ver aqui o significado de cada um deles, tá? Bom, na letra A o verbo to hail significa o verbo clamar, pessoal, saudar, aclamar, né? Quando você clama por alguém, quando você sauda, faz aclamação a determinado tipo de pessoa ou gesto, etc. Okay? É o verbo to hail. Na letra B, o verbo to lurk significa o verbo espreitar, tá, pessoal? No sentido de emboscar, de, né, ficar em emboscada, de se esconder, tá? É o verbo to lurk, ok? Na letra C, nós temos o verbo to grasp. O verbo to grasp significa o verbo agarrar, né? Pegar, tá, pessoal? Na letra D, to conceal é o verbo esconder, tá? No sentido de ocultar, tá, pessoal? Pode ter um sentido também de omitir, né? Dependendo do contexto, tá? To conceal, esconder, no sentido de ocultar. E letra E, to bequeath, seria o verbo legar, né? Deixar legado, deixar prosperidade, né? Deixar a sua história, né? Deixar seu marco, né? O que você da sua vida, né? Determinada passagem, né? O que você fez de bom, você deixou aquele legado, deixou, né, um ensinamento, algo próspero, tá bom, gente? Então, a frase de Thomas Edison, ela diz o seguinte, né? Muitas pessoas falham na vida, né? Quando elas não se dão conta de que estão muito próximas do sucesso e desistem, tá? Então, qual seria a alternativa correta dessa frase? Nós poderíamos ter como sinônimo do verbo to realize, tá, pessoal? Que não significa realizar. Ele tem, em inglês, o mesmo significado do verbo to grasp, que significa o verbo agarrar, tá, pessoal? Pegar, né? Quando você, de certa forma, agarra ali com unhas e dentes, quando você não deixa
uma oportunidade de escapar, por exemplo, você agarra ela com muita força para você chegar ao seu objetivo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, numa forma não literal, é que muitas pessoas falham, né, no percurso de suas vidas, né, quando elas não se dão conta, né, não se pegam, não se agarram que estão tão próximas de chegar ao seu objetivo, ao sucesso, e desistem, né? Ou seja, uma pessoa que está com determinado objetivo, né, ela chega ali bem próximo, ela não tem ideia que está tão próximo, mas pelo fato talvez ela já está cansada ou não ser tão persistente, ela vai e desiste, né, e falha, né, ao invés de prosseguir, de continuar adiante para conquistar o seu determinado objetivo. Ok, pessoal? Bom, estamos finalizando aqui novamente a nossa aula, tá, de língua inglesa. Espero que vocês tenham tomado proveito e feito todas as devidas anotações, haja vista que foi uma aula bastante, a meu ver, importante para que vocês tomem conhecimento de parte, né, desse vocabulário, né, dos cognatos, para que vocês tomem proveito, né, nos textos, nos enunciados, né, das questões do Enem, né, ou em determinada outra situação que vocês tenham contato com a língua inglesa, vocês se depararem com essas palavras e vocês, de certa forma, não caírem nas famosas armadilhas. Ok, gente? Bom, see you later, ok? Goodbye.